Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profeta de fogo. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Meus irmãos e minhas irmãs, o rosário é a arma que nós vamos degolar Satanás. O Santo Rosário é a arma mais poderosa que tem nessa terra, neste mundo. Se chama o Santo Rosário, a arma que degola Satanás e todos os seus seguidores. Se chama o Santo Rosário. Nós temos que se agarrar ao Santo Rosário, meus irmãos e minhas irmãs, assim como São Padre Pio, assim como São Domingo de Gusmão, assim como Santo Antônio de Pádua, assim como Frei Damião, assim como muitos santos e santas de Deus que se agarraram ao Santo Rosário e meteram bala no quinto dos infernos. E é com o Santo Rosário, meus irmãos, as balas as Ave Maria do meu Rosário. As contas do meu rosário é como bala de atiraria, eu derrubo todos os demônios só com a Ave Maria. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos derrubar, vamos destruir com toda a nova ordem mundial, com toda a maçonaria, com todo o mal que vier neste mundo, que está neste mundo querendo implantar no mundo todo o comunismo. É com o Santo Rosário que nós vamos botar por terra tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos se levantar, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos se levantar com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita e mandar fogo no quinto dos infernos. E os capetas tudo pulando para um lado e outro, e os novinhos tudo com desinteria, dizendo: papai, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aí o pai diz: eles começaram a rezar a Ave Maria e nós não temos o que fazer. O que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? Quando nós rezamos outra Ave Maria, bala, cai bomba no quinto dos infernos, pedaço de chifre, capeta para tudo que é lado e fica pendurado no portão. E é assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Temos que mandar bala no quinto dos infernos, destruir com todos os capetas. Santa Teresa de Ávila dizia que com a água benta e a cruz ela ia no quinto dos infernos, destruía com todos os capetas. E nós com a cruz, com o rosário na mão e a água benta, nós vamos no quinto dos infernos e nós destrói com todos os capetas, porque nós estamos aqui neste mundo para fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade do capeta. Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus, para imitar os santos e santas de Deus, não para imitar o capeta. Nós temos que imitar os santos de Deus. Nós temos que fazer somente a vontade de Deus, porque quem faz a vontade de Deus não tem medo de nada. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós, lá em Tiago 4:7. Nós temos que ser firmes, meus irmãos, neste mundo que está totalmente paganizado, cada dia mais as pessoas se distanciando de Deus. Cada dia mais as pessoas estão mais longe de Deus, estão buscando só os prazeres deste mundo, as pessoas estão buscando só as farras deste mundo. Muitos jovens caindo nas drogas, na prostituição, nas bebedeiras, em tudo aquilo que agrada a Satanás. E nós, como homens de Deus, vocês mulheres como mulheres de Deus, se levantem com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita e vamos meter fogo no quinto dos infernos, meus irmãos e minhas irmãs. Não dá para nós ficar quieto no canto das paredes, não dá para nós ficar dormindo, não. Nós temos que se levantar na madrugada e meter fogo no quinto dos infernos com o Santo Rosário. É com o Santo Rosário que nós vamos destruir tudo neste mundo que é mal, que vem do quinto dos infernos. É com a oração do Santo Rosário, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ser firmes na oração do Santo Rosário. Vamos meter bala no quinto dos infernos, assim como os santos e santas de Deus metia bala no quinto dos infernos. Satanás não aguentava São Padre Pio. Uma vez imprensou São Padre Pio na parede e disse: não foi São João Maria Vianney que Satanás imprensou na parede e disse: se tivesse 4 padres aqui em Ases como o Senhor, nosso reino estaria destruído. Outra vez Satanás disse para Padre Pio: você me dá mais trabalho do que o próprio São Miguel Arcanjo. E nós temos que ser assim, meus irmãos e minhas irmãs, se levantar neste mundo como homens de fogo, como homens que bradam com autoridade. Temos que viver uma vida sobrenatural, uma vida mística. E uma vida sobrenatural só se tem quando se reza, e se reza muito. Não dá para nós ficar só rezando um terço todo dia, fica só num terço, nunca sai do terço, nunca aumenta para um rosário, nunca aumenta para 2 rosários. Quem reza 3, reza 4, quem reza 4 passa a rezar 5. E vamos aumentar, meus irmãos e minhas irmãs, a oração, porque quanto mais nós rezar, nós mete fogo no quinto dos infernos. Quanto mais nós rezar, Satanás tem medo da gente. Quanto mais nós rezar, Satanás fica distante, fica longe e foge. Nós temos que expulsar Satanás aqui do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo todo. Nós temos que mandar fogo no quinto dos infernos com as balas do Santo Rosário. Nós temos que se levantar, meus irmãos, como homens de Deus, como vocês que são mulheres, se levantem como mulheres de Deus e bradem com autoridade. Não dá mais para ficar calado, não dá para ficar encolhido nos cantos das paredes, não. Nós temos que pregar o Santo Rosário aonde chegar, nós temos que propagar o Santo Rosário, nós temos que rezar o Santo Rosário de dia e de noite sem parar, sem jamais desanimar. Muitas vezes nós ficamos nas farras o dia todo, a noite toda, até o outro dia, bebendo, fazendo a vontade de Satanás, vivendo nessas farras, que isso não é de Deus, esse negócio de forró, essas coisas, é tudo coisa do capeta do quinto dos infernos. E muitas vezes quando nós estamos nessa vida mundana, nós ficamos a noite toda, até o outro dia acordado. E por que é que nós não podemos ficar bem acordados, meus irmãos, rezando o Santo Rosário,
fazendo a vontade de Deus aqui neste mundo. Nós não tem essa força de vontade para rezar. Mas para ficar nas coisas do mundo, agradando a Satanás, nós ficamos a noite toda ali no forró bebendo, muitos se prostituindo, muitos vivendo ali se drogando. Tudo isso agrada a Satanás. E por que é que nós não se reúne para rezar? Nós não faz vigília a noite toda, nós não faz penitência, jejum. Por quê? Porque quem vai salvar cada um de nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu numa cruz de braços abertos, derramando sangue para nos salvar, para salvar cada um de nós. E nós não procuramos aqui neste mundo fazer a vontade de Deus. Nós temos que procurar neste mundo fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Deus criou cada um de nós para amar, adorar e servir somente a Ele. Santa Antônia Maria Claret dizia: não tem como considerar um bom cristão aquele que não reza o Santo Rosário. E muitos aí estão vivendo num paganismo total, estão distantes de Deus. Os jovens estão nas drogas cada dia que se passa. As jovens se prostituindo, andando com roupinha culta, com shortinho culto, com blusinhas de alça. Tudo isso é veste que vem do quinto dos infernos. Isso não agrada a Deus, não. Isso agrada a Satanás. E você, jovem, procura se vestir de modéstia, vestir com modéstia e muito pudor. Olhai como se veste a mãe do Senhor e se vista. Nós temos que ser homens de Deus neste mundo que está totalmente paganizado. Nós temos que ensinar o caminho de santidade para as pessoas hoje, que as pessoas estão caminhando como cego no meio de tiroteio. Oséias 4:6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento, e é por falta de conhecimento da palavra de Deus que as pessoas estão se perdendo. Provérbios 29:18 diz: o lugar que não tem profeta, o povo caminha sem freio. E nós temos que pregar com autoridade, meus irmãos. Temos que ser conhecedor da palavra de Deus. Nós temos que ser homens e mulheres. Vocês são mulheres, sejam adoradoras de Jesus Eucarístico. Tem que fazer penitência, jejum, quarta e sexta, fazer penitência. Vamos se levantar nesse mundo como os profetas de fogo, meus irmãos. Vamos se levantar neste mundo metendo fogo no quinto dos infernos, com o Santo Rosário. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos se santificar. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos santificar nossos irmãos. Nós temos que rezar muito, meus irmãos, que o Brasil, senão o Brasil vai cair pior do que Cuba, pior do que Venezuela. O comunismo vai entrar no Brasil, se não já entrou. Se nós ficar deitado no sofá, nós ficar encolhido nos cantos das paredes e não rezar, não se levantar em oração, nós vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Nós não vamos ter mais a liberdade como tinha, porque nós já não temos mais a liberdade, porque já estão tirando a liberdade de nós, de cada um de nós, e nós ainda estamos ficando encolhidos nos cantos das paredes, não se levanta, nós não reza, não procura rezar, anoitece e amanhece como um pagão, sem rezar. Nem quando vai comer não se benze, nem antes do almoço, nem depois do almoço, nem quando vai dormir. Tem muitos que dormem como pagão, não reza nem nada, e quando se levanta também não reza. Estão cada dia mais se distanciando de Deus, e nós temos que se levantar, meus irmãos, neste mundo, com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita, e mandar fogo no quinto dos infernos. É pelo rosário, meus irmãos, que nós vamos botar tudo em ordem. É pela oração do rosário, meus irmãos, que tudo vai ficar em ordem. Mas é só pela oração do Santo Rosário. Depois da Santa Missa, a melhor de todas as devoções é o Santo Rosário. A rosa é a rainha das flores. A rosa é a rainha das flores. E o rosário depois da Santa Missa é a melhor de todas as devoções. Santo Antônio Maria Claret, São Pedro Julião Amado dizia que um santo no seu país, ele defende e salva seu país. Suas orações, suas virtudes valem mais do que todos os exércitos da face da terra. São Padre Pio dizia que a santidade tira o pecado do mundo. É pela santidade que nós vamos mudar, meus irmãos e minhas irmãs, este mundo totalmente paganizado. Vamos rezar, meus irmãos, vamos rezar. Nossa Senhora, quando aparece, ela pede oração, penitência, oração, penitência, oração, penitência. E as pessoas não estão nem aí, as pessoas não estão dando ouvido. Nossa Senhora pediu para que consagrasse a Rússia, porque senão o mal espalharia no mundo todo. E não foi ouvido, não se ouviu, não quiseram dar ouvido o que Nossa Senhora pediu para fazer. E o mal se espalhou pelo mundo todo. Porque se tivesse consagrado a Rússia, não estava como está hoje em dia. Mas como não consagrar a Rússia, todos nós temos que aguentar todas as consequências que vier. Porque nós estamos vivendo num mundo totalmente paganizado. Um mundo que as pessoas cada dia mais estão distanciando de Deus. E aqueles que for fiel, for piedoso, vai sofrer perseguição.
Porque lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, é 1 Timóteo, não sei se é 3:12, que lá diz: aqueles que quiserem viver piedosamente vão sofrer em Jesus Cristo, vão sofrer perseguição. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, que viveu a vida piedosa imitando a nosso Senhor Jesus Cristo, vai sofrer perseguição. E nós estamos vendo por aí afora já muitos cristãos sendo perseguidos. E no Brasil também, meus irmãos. No Brasil não vai chegar um momento que nós não vamos ter Eucaristia, não. O corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, não. Vai chegar um momento que nós não vamos ter confissão mais, não. Vai chegar um momento que nós não vamos poder entrar nas igrejas. Vai chegar um momento que nós não vamos poder nem andar na rua com a Bíblia, nem com a cruz no pescoço. Vai chegar um momento que aqueles que for cristão, que professar que é cristão, vai morrer, vai ser degolado. Mas que assim, se for assim, que assim seja, porque nós temos que imitar João Batista, temos que imitar Dionísio de Paris, que Dionísio de Paris, quando ele começou a falar de Deus, que não queria que ele falasse de Deus, ele começou a falar e degolaram a cabeça dele, caiu no chão, ele se abaixou, pegou a cabeça e saiu pregando mais de 10 quilômetros falando de Deus, porque um homem cheio do Espírito Santo não tem quem pare não tem quem barre ele não, ele vai mesmo para cima. E nós temos que ser assim, meus irmãos. Como os cristãos da igreja primitiva, dos cristãos do início da igreja, que não tinha medo de nada e ia para cima. Temos que se levantar assim. Porque o mundo está totalmente paganizado. Que Nossa Senhora cubre cada um de nós com seu manto materno, nos proteja, nos dê força, coragem, para se for para que nós seja Marte, que nós seja. Mas nós não devemos negar nosso Senhor Jesus Cristo, não. Jesus disse: não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, mas sim tenha medo daquele que pode precipitar o corpo e a alma no inferno. Tenha medo. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. E nós temos que se levantar neste mundo com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita e mandar fogo no quinto dos infernos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.